vamos conversar sobre um vulto muito importante da história do cristianismo e, principalmente, para os seus primeiros tempos, mas que, na verdade, é uma história que varou esses primeiros tempos, uma história que, em verdade, perdura até os dias atuais. Nós estamos aqui falando de Paulo de Tarso, que é tão conhecido por todos os cristãos, principalmente aquela sua história da sua transformação para o Evangelho no famoso encontro da estrada de Damasco, quando ele, que se chamava Saulo e era doutor da lei judaica, tem a visão do Mestre Jesus e, a partir dali, ele então abandona o judaísmo para se entregar de corpo e alma ao cristianismo e faz a mudança do nome, saindo de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Nós devemos a ele a propagação do Evangelho para todo o mundo asiático e também para o mundo europeu em pleno Império Romano. Devemos a ele não apenas a divulgação do Evangelho, mas também a implantação das igrejas cristãs no primeiro século do cristianismo. Nas suas viagens, e foram 3 ao todo, pelo mundo conhecido do Império Romano, ele fez questão de que em cada cidade, cada vila, cada comunidade pela qual ele passava com seus amigos e companheiros, de sempre fundar um núcleo, uma comunidade para estudar o Evangelho. Então, Paulo de Tarso, podemos assim dizer, é o grande pioneiro do movimento cristão no mundo. Palestrante, excelente orador. Depois, quando já preso pelo Império Romano, sob acusações dos judeus, ele começa então a escrever. E aí nós vamos ter as chamadas cartas ou epístolas de Paulo de Tarso aos romanos, aos coríntios, aos colossenses, aos filipenses, aos hebreus e assim por diante. Essas cartas estão hoje reunidas no Novo Testamento, fazem parte do Evangelho. São cartas muito importantes e que merecem o nosso estudo. Ou seja, ele nunca parou de divulgar o Evangelho. Ele enfrentou tempestades, sol escaldante, fome, frio, apedrejamentos, açoitamentos. Tudo ele enfrentou. Enfrentou o imperador Nero em plena Roma. Tudo em nome do Evangelho, tudo para levar para frente os ensinos morais do Mestre Jesus. Por isso, Paulo de Tarso é tão significativo. Ele foi a chama acesa do cristianismo no primeiro século após a crucificação de Jesus. Então nós devemos muito a Paulo de Tarso e por isso temos que estudá-lo. Dentro do movimento espírita brasileiro, nós temos diversos estudos sobre Paulo de Tarso, diversas obras, e vamos destacar 2 para que você possa ampliar seu conhecimento. Paulo, um homem em Cristo, de autoria de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira, e Paulo e Estevão, autoria de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, também publicação da Federação Espírita Brasileira. Estudemos a vida e obra de Paulo de Tarso para sermos verdadeiros servos do Cristo e caminharmos com o Evangelho independente de qualquer situação que se apresente na nossa vida à nossa frente.